Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago aqui nessa videoaula para você, preparada com muito carinho, uma videoaula corrigindo as questões 16, 17 e 18 que caiu aí na FAPEC 2021, processo seletivo simplificado, e estou trazendo a correção dessas questões aqui, atendendo aí a um pedido da Fernanda Lima, que diz: bom dia, por favor, faça a correção da prova FAPEC de matemática seletivo Estado do Mato Grosso do Sul, que ocorreu em 15/11 de 2021. Então, Fernanda, será com muito prazer a correção dessas questões. Eu vou dividir em 3 questões por videoaula para não ficar cansativo, mas vou corrigir todas elas, especialmente para você e para os demais alunos que tiverem interesse em aprender um pouco mais de matemática aqui no canal Matemática Simples e Prática. A questão 16 diz o seguinte: as grandezas x, y e z são tais que x está para y, assim como 2 está para 5 e y está para z, assim como 10 está para 7. Sendo assim, é correto afirmar que x está para z, assim como qual dessas alternativas? Então, aqui é uma questão envolvendo o tema proporcionalidade direta, né? Quando diz x está para y, quer dizer que se você dividir x por y, a proporcionalidade, o resultado, tem que ser o mesmo de dividir 2 por 5. Assim como 2 está para 5. Você poderia fazer dessa forma ou em forma de regra de 3. O importante é que vai chegar sempre no mesmo ponto. Aqui, multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, x vezes 5, 5x, y vezes 2, 2y, isolando x, o 5 vai para o segundo membro dividido, 2y sobre 5. Agora, diz o seguinte, que y está para z, olha, assim como 10 está para 7. O resultado de y dividido por z tem que ser o mesmo resultado de 10 dividido por 7. Novamente, faço o produto dos meios e dos extremos, 10z igual a 7y. Z sozinho aí é igual a 7y sobre 10, que estava multiplicado pelo z, passou para o segundo membro dividido. E agora é só eu pegar o valor de x e dividir pelo valor de y, o valor de x, que é 2y sobre 5, e dividir, porque aqui a gente está sempre dividindo, tá vendo? Dividir por 7y sobre 10, que é o valor do z. Veja, x está para z, o x vale 2y sobre 5, está para z dividido por z, que vale 7y sobre 10. Produto dos meios e dos extremos, multiplica em cruz aí, 2y vezes 10, 20y, 5 vezes 7y, 35y. Agora, eu tenho sempre esse ditado. Como esse canal é matemática simples e prática, eu tenho que tornar essas operações o mais simples possível. E é por isso que eu digo, quando a gente simplifica, simplifica. Então, nós vamos simplificar aqui, cortar esse y, dividir tudo por 5, 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7, 4 está para 7. Alternativa correta, letra B, de bons estudos. A questão número 17 já aborda trigonometria no círculo. A figura a seguir, fora de escala, exibe a planificação da superfície lateral e da base de um cone circular reto. Geometria espacial é muito legal, mas aqui eu tenho que passar pela trigonometria primeiro para depois chegar na geometria espacial. Então veja bem, e aí diz o seguinte: uma vez fazendo coincidir no espaço os segmentos OA e OB de comprimentos iguais a 30 centímetros, o cone construído terá altura igual a quanto? Olha que questão interessantérrima. Fazendo coincidir OA e OB. É como se você dobrasse, isso fosse um papel, né? E você dobrasse e fizesse coincidir o OA com o OB. Juntasse essas duas arestas aí, formaria um cone. Mas antes de eu formar o cone, eu tenho que saber o comprimento aqui desse arco, desse setor. Quando eu falo de comprimento, sempre é 2πr, se for o comprimento de um círculo. Então, 2πr, o raio aqui é 30.
porque foi dito aqui, olha, que o comprimento desse segmento OA e OB é 30. Então, o raio, se fosse um disco, o raio seria 30. E 2 vezes 30 é 60. 60π seria o comprimento do círculo inteiro. Porém, veja que aqui está demarcado, aqui não está passando o arco. Então, o que eu faço? Uma regrinha de 3. Eu digo 60π seria tudo, seria 360 graus. Agora, esse arco aqui, que representa 120 graus, né, vai ser de qual comprimento? X. Aqui, regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais, porque é óbvio que diminuindo aqui vai diminuir aqui, né? O todo estaria para o grande 360, assim como a parte está para o pequeno 120. Multiplicamos em cruz. 360x, 60 vezes 120, pense o seguinte, 6 vezes 2, 12, eu levei 1, 6 vezes 1, 6, 1, 7. Eu conto um zerinho, 2 zerinhos, coloco lá. E isolando esse x aí, ele é igual a 7.200π dividido por 360. Se eu pegar 72 dividir por 36 dá quanto? Dá 2. Então, vai ser 20, porque 7.200 dividido por 360, esse zero cancela esse, fica 720 por 36, que dá 20π. Mas 20π é esse arco aqui, olha, 20π. Agora, eu quero caçar o arco do fundo do meu cone, que é 2πr, que é esse 20π. Então, o meu cone todinho, o círculo do fundo dele vai ser 2πr, R minúsculo, porque é um cone que vai ter um raio menor. Só troquei de lugar aqui, olha. R é igual a 20π sobre 2π, π por π, um cancela o outro, 20 dividido por 2, 10. Então, o raio do meu cone é 10. Olha aqui, ó. Quando eu procurei 20π, que é esse arco aqui, se eu juntar esses dois segmentos, ele passa a ser o arco do fundo do cone. Por isso que eu disse que o 20π, que é esse arco aqui, é igual a 2πr. 2πr é a fórmula de cálculo do comprimento do arco do fundo do cone. Só o R minúsculo agora para diferir. Aqui até para os minúsculos, mas esse considere ele como maiúsculo. Esse raio é 10. Se esse raio é 10, agora ficou fácil. Eu uso uma das ferramentas mais úteis da matemática que chama-se Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa, o lado grande do triângulo retângulo ao quadrado, é igual à soma dos lados pequenos. 30 ao quadrado, 900, 10 ao quadrado, 100. Eu passo para antes da igualdade, ele vai menos 100. H2 é igual a 800. Mas eu posso dizer que 800 é o mesmo que 400 vezes 2. Isso facilita, porque raiz de 400 é 20. Então fica 20 raiz de 2. Alternativa correta, letra E de esperança. A última questão dessa videoaula, para você ter uma ideia, que questão interessante, eu tenho 31 anos como professor de matemática, nunca havia pegado uma questão dessa forma. Muito interessante a forma de colocar logaritmo aqui no y e no x. Observe o gráfico a seguir. A expressão que exprime y como função de x é qual dessas? Olha, aqui nós temos basicamente que termos duas habilidades, uma de lidar com logaritmo, outra de lidar com função do primeiro grau. Porque, na verdade, aqui esse número que está nesse par ordenado 0 e 1, ele precisa ser mudado, porque nós estamos falando de logaritmo. Então, quando você pegar aqui, no caso do x que está de azul, o logaritmo de x vai ser 0, não é? Só que quando não aparecer a base, igual aqui não apareceu, a base é quanto? A base é 10. Aqui é o pulo do gato. Sempre que não tiver base, a base é 10. Beleza? E eu tenho até uma musiquinha para fixar aí a resolução de logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Com um giro você resolve um logaritmo. Então o giro aqui, olha, 10 elevado a 0, chego, completo aqui igual a x. Dou um giro. E x é igual a 1, porque 10 elevado a 0 é 1. Então, agora eu vou procurar o logaritmo desse 1, que é o endereço do eixo y. Então o logaritmo na base 10, quando não tem base é 10, de y é igual a 1. Então, com um giro você resolve um logaritmo. 10 elevado a 1,
completa o giro e chega no y. Y é igual a 10. Então, o par ordenado que equivale a isso aqui é 1 e 10, porque aqui é o logaritmo que chegou aqui. Agora eu vou procurar outro par ordenado equivalente a esse. Aqui o x é 2 e o y é 3, então eu vou procurar logaritmo de 2 na base 10. 10 elevado a 2 é igual a x, completando o giro, ou seja, x é igual a 100. O 3 aqui é logaritmo de y. Logaritmo de y, o y é 3, então o logaritmo de y na base 10 é igual a 3. 10 elevado a 3 é quanto? É y, né? Com giro se resolve um logaritmo. 10 elevado ao cubo é 1000. Então o nosso par ordenado aqui é 100 para o x, 1000 para o y, porque é o logaritmo na base 10 de 100 que dá 2, ou seja, 10 ao quadrado dá 100. E agora, para fechar a questão com chave de ouro, eu vou mostrar essa nova situação sem ser logaritmo no gráfico. Aqui nós temos 1 e 10, né? E esse aqui nós temos 100 e 1000. Veja o seguinte, esse gráfico, ele expressa a última palavra aqui para a gente chegar aqui. Por quê? Porque aqui não tem mais logaritmo e aqui também não tem. Então o gráfico que nos dá a resposta é esse. Qual dessas equações se refere a esse gráfico? Olha, y é igual a 10x. Veja se é verdade. O y que é 10 é igual a 10 vezes 1? Sim. Y é igual a 10x. 1000 é igual a 10 vezes 100? Então o que nos satisfaz aqui é a equação da letra A. Já até a próxima videoaula. Veja como que é interessante, logaritmo no eixo x, logaritmo no eixo y, né? Veja que se você pegar aqui, ó, esse número aqui tem 0. Se você elevar o 10 a 0, porque aqui como não tem base é o 10, 10 elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Se você pegar, porque aqui não tem base, é 10, 10 elevado a 2 vai dar quanto? Vai dar 100. Né? É muito interessante. Aqui se você pegar, ó, é na base 10, porque não tem base, 10 elevado a 3 vai dar quanto? Vai dar 1000. E assim eu termino essa videoaula, esperando que você tenha acertado, que você tenha ido bem, e esperando por você na correção da próxima, ok? Um abraço, tudo de bom. E pense o seguinte, o melhor investimento que você pode fazer é investir no seu crescimento, no seu aprendizado. Cada questão que você aprende, cada propriedade que você assimila é uma chance a mais de você conquistar aquela faculdade dos seus sonhos, de você se dar bem no Enem. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.